Minhas irmãs, se for possível, vamos, a não ser quem está no assento especial, se for possível, vamos ficar aqui nessa ala central, nas fileiras do meio, se for possível, que facilita até para palestrante. Muito obrigada. Vou tomar até um pouquinho. Queridas, vamos a Deus em oração mais uma vez. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos trouxe neste lugar, nessa manhã, para te adorar, Senhor, para bendizer o seu santo e bendito nome. Rogamos agora, Senhor, que o Senhor acalme os nossos corações e que o Senhor tenha misericórdia da tua serva, para que a sua santa e bendita palavra possa ser exposta de uma maneira muito fiel, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridas, é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã, estar com tantas irmãs tão bonitas, é motivo de muita alegria nessa cidade. Andei pesquisando um pouco sobre essa cidade, Taguatinga, que antes era Vila Sara Kubitschek, que hoje, Tágua para os mais íntimos, acertei? É isso. Tágua, muito obrigada, desculpa, estou aprendendo. Realmente é um motivo de muita alegria mesmo. Meu marido já esteve aqui anteriormente, chegou em casa falando muito bem sobre essa igreja. E eu posso confirmar, ele estava com a razão. Ontem nós estivemos lá embaixo, foi um momento muito bom, compartilhamos de alguns assuntos muito importantes. E no final eu fiz um comentário e vou repeti-lo aqui agora. Sobre a minha satisfação de saber que a SAF dessa igreja conta com um número de 100 irmãs sócias. Que alegria, glória a Deus por isso. A gente tem passado por algumas igrejas e temos percebido que esse número tem sido cada vez menor, e quando a gente fica sabendo dessa informação, enche o nosso coração de alegria e de gratidão ao Senhor. Bem, eu quero. Acho que pode deixar. Pode deixar. Você prefere aqui ou não? Pode deixar assim. Acho que é mais fácil para eu ir lendo aqui. Obrigada. Muito obrigada, meu irmão. Bem, queridas, talvez vocês vão pensar, mas você não está trazendo nada de novo por meio desse estudo. Na verdade, nós iremos relembrar algumas verdades, e é assim que acontece. De vez em quando a gente tem que relembrar algumas coisas importantes, e é isso que a gente vai fazer nessa manhã. Mas antes, quero deixar duas ações, duas tarefas para vocês. A primeira, quero que vocês, durante esse estudo que faremos aqui, com a permissão do Senhor, instruídas e direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor, gostaria que vocês pensassem duas coisas. A primeira coisa é: o que significa ser uma mulher de verdade? Uma mulher bíblica, uma mulher de verdade, considerando que a verdade não é uma ideia, não é uma filosofia, mas é uma pessoa, é Cristo, é Jesus, e Jesus por meio de sua palavra. E uma segunda ação que eu quero deixar com vocês é pensar se é possível uma mulher ser cristã e, ao mesmo tempo, feminista. Bem, nós iremos ao texto de Tito, quando o apóstolo Paulo escreve ao pastor Tito. Nós iremos fazer uma viagem nesses 3 capítulos e nós iremos pensar nesse cenário em que Tito se encontrava. Depois nós iremos encontrar
um programa apresentado pelo apóstolo Paulo, um programa contracultural, um programa contra a cultura, mas que aponta para uma feminilidade bíblica. E, por fim, nós iremos para uma boa notícia. Então, esta é a viagem proposta para esta manhã no livro de Tito. Nós iremos começar, portanto, no capítulo 1, e eu te convido a olhar para o versículo 10. E aqui do 10 até o 16, nós vamos conhecer que cenário é esse em que tudo está acontecendo. De acordo com alguns estudiosos, o apóstolo Paulo escreve a Tito com um teor de urgência. Aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo havia sido liberado, solto da prisão romana, mas, em seguida, ele passa a sofrer perseguição por parte de Nero, ele é preso novamente, e, em seguida, decapitado. Então, os estudiosos acreditam que, nesse momento, que ocorre ali por volta de 64 depois de Cristo, Paulo escreve com esse teor de urgência, mas também com um teor de atualidade. E a gente vai perceber que Paulo fala como se ele estivesse presente nesse momento, nesse tempo, aqui em Taguatinga, nessa cidade com mais ou menos 210 mil habitantes, quase a mesma quantidade de habitantes nesse mesmo lugar. Bom, verso 10 do capítulo 1 diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. No entanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, esse é o cenário em que Tito estava. E o apóstolo Paulo escreve a Tito, dizendo: olha, nesse contexto, nessa sociedade, existem falsos profetas, existem pessoas enganadoras, existem pessoas corrompendo a verdade, o evangelho, a sã doutrina. Então, eles fazem isso através da característica própria deles. E aí o apóstolo Paulo diz que um dos escritores dentre eles é que afirma que eles eram mentirosos. Os cretenses eram mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tanto é que vocês devem saber que a palavra cretino vem daqui, dessas características. Nós estamos nos referindo à ilha de Creta, né, a respeito dos cretenses. Então, e aí depois Paulo diz: olha, isso daí que o próprio escritor está falando a respeito deles, no 13 o apóstolo Paulo afirma: tal testemunho é exato, ou seja, é isso mesmo. Eles estão seduzindo as pessoas, falando aquilo que elas querem ouvir para atrair mais seguidor e corrompendo a verdade, corrompendo o evangelho, falando aquilo que satisfaz o próprio ego. A gente tem visto alguma coisa semelhante atualmente, não é mesmo? Bom, e no fim, no 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não buscamos praticar boas obras para sermos salvas, não, porque somos salvas, por isso buscamos praticar boas obras para tornar o evangelho crível,
possível de ser crido. Queridas, nós somos essas cartas vivas. Não faremos tanto quanto a nossa vida, o nosso comportamento. O mundo já não está tão interessado em ouvir aquilo que temos para dizer. Talvez o mundo nem queira ouvir tanto. As pessoas estão interessadas em ver o Evangelho praticado em nossas vidas. E a nossa boa obra que deve existir não é para alcançarmos a salvação, mas é porque já somos salvas. E então nós procuramos imitar o Mestre, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o amado de nossas almas. Bem, esse é o cenário. Agora, no capítulo 2, nós iremos encontrar um programa perfeito, oferecido pelo apóstolo Paulo, que aponta para uma feminilidade bíblica, uma feminilidade contracultural, uma feminilidade que a universidade não vai ensinar, que os conteúdos da internet, os quais temos acessado, dificilmente vão oferecer, uma feminilidade que as séries não vão oferecer, uma feminilidade que não encontraremos nas canções que temos ouvido, especialmente as canções seculares, uma feminilidade que o mundo não está interessado em ensinar, pelo contrário, o mundo deseja evitar. No capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo está dizendo a Tito, está dizendo para a Érica, está dizendo para cada mulher que está sentada aqui na segunda igreja presbiteriana de Taguatinga. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Queridas irmãs da segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, falem o que convém à sã doutrina. Não façam como esses perversos de Creta, que corrompem o evangelho, que inventam um outro evangelho para angariar seguidores. Falem a respeito da sã doutrina. Sã, no original, que quer dizer algo que é puro, higiênico, saudável, algo que é bom, algo que é verdadeiro. Sã doutrina. Essa é a base para uma feminilidade bíblica, a sã doutrina. Para ser uma mulher de Deus, essa mulher precisa realmente ser de Deus e ser conduzida pela palavra de Deus. A sã doutrina. No versículo 2, nós encontraremos orientações para os homens, e nós vamos pular. Deixa as orientações para os homens lá com meu marido. E então, nós iremos agora ler no versículo 3 as orientações que o apóstolo Paulo dá às mulheres, a nós. Porque o apóstolo Paulo, diferentemente do feminismo, ele entende que a mulher é diferente do homem. Ele entende que é impossível ignorar a realidade de que Deus criou a mulher em sua essência de forma diferente do homem. O homem e a mulher foram criados, sim, iguais em seu valor, mas diferentes em suas funções. É impossível negar. A ciência aponta para isso. Poderíamos falar sobre N situações que mulher e homem são diferentes. Por exemplo, o olfato da mulher é bem mais aguçado. Ela sente muito mais cheiro do que o homem. O ouvido da mulher, depois vocês pesquisem, o ouvido da mulher é muito mais aguçado do que o homem, do que o do homem. As preferências das mulheres é totalmente diferente. Eu não acredito que aqui, talvez tenha, é normal, existe, mas será que algumas mulheres ficam esperando o domingo chegar para assistir um monte de homem correndo atrás de bola? Acredito que não. Pode ser que tenha, está tudo bem, não é isso. Mas eu estou dizendo assim que os nossos gostos são diferentes, a nossa essência é diferente. O nosso corpo, a nossa biologia, a nossa natureza é diferente. Ainda que
o feminismo esteja tentando nos convencer de que homem e mulher é tudo igual. Isso é uma mentira. De que homem e mulher nascem neutros e depois escolhem qualquer gênero, e esse gênero pode ser mudado de manhã, de tarde, de noite. Mentira. Não existe isso. Isso é fruto da criatividade. Então, o apóstolo Paulo, ele considera que homem e mulher são diferentes, e agora ele está trazendo orientações específicas para as mulheres. E no versículo 3, ele diz: quanto às mulheres idosas, experientes, e nós aqui não vamos ficar com a ideia de ser mais velha, não. Nós vamos ficar aqui com a ideia de ser experiente, vivida. Talvez, se você esteja em dúvida se você é uma mulher experiente, não tenha dúvida, você é uma mulher experiente. Você sempre será mais experiente se comparada a uma outra mais jovem que você. Semelhantemente, porque ele já havia passado as orientações aos homens no versículo 2. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. E esse sério em seu proceder não tem a ver com ficar com o rosto, a feição, a face fechada. Não, isso tem a ver com reverência. Reverência. Aquela ideia de que eu sou o templo do Senhor. O Senhor habita em mim. E aonde quer que eu esteja, eu preciso ter esse senso de que o Senhor se faz presente, Ele está em mim. Talvez você possa pensar nesse momento, em alguns momentos em que você viveu, se você tivesse tido esse senso de que Deus se faz presente em todo momento, em todos os instantes, em todos os lugares, talvez você teria tido uma conduta diferente, uma decisão diferente. Queridas, nós somos templo do Senhor. E não se esqueça, a gente vai relembrar algumas verdades. Agora há pouco nós cantamos aqui sobre isso. O Senhor habita em mim. Eu sou casa dele. E isso nos faz pensar a respeito dos puritanos. Vocês se lembram que os puritanos não faziam diferença do sagrado. Estavam no domingo dentro da igreja ou durante o decorrer da semana em casa, andando, trabalhando. Aquele senso de reverência, do sagrado, Deus se faz presente em todos os lugares, em todos os momentos. Não tem como fazer separação de lugar. Ah, Deus está na igreja. Não. Esse senso de reverência faz muita diferença. Esse senso de reverência nos faz pensar com seriedade que nós somos essas cartas vivas que as pessoas estão lendo. O segundo elemento proposto pelo apóstolo Paulo: não sejam caluniadoras. O sentido original da palavra caluniadora, eu fui pesquisar, é algo que se origina na palavra diabo, é algo diabólico. E nós já sabemos quem é o pai da mentira e também da acusação. Não sejam caluniadoras. É claro que o apóstolo Paulo não se baseou no Código Penal quando ele deu essa instrução. Calúnia é o ato de acusar falsamente alguém de ter cometido um crime. Mas é que ele não se apoia nisso. Ele se apoia na ideia de que eu e você somos feitas, criadas à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando eu calunio, quando eu falo, difamo alguém, eu estou fazendo isso contra o próprio Deus, a sua imagem e semelhança expressa num outro. Queridas, às vezes a gente nem se dá conta de comportamentos que a gente vai reproduzindo e são comportamentos que vão se tornando, vão se normalizando. Nós fomos chamadas para exercer essa feminilidade bíblica,
que aponta para a verdade, que agrada a Deus. Ainda que o mundo esteja dizendo, isso é normal, está todo mundo fazendo assim. Não, lembram quando vocês, mães, diziam para os seus filhos, você não é todo mundo. Lembram disso? A gente não é todo mundo. Nós somos especiais, o Senhor nos escolheu para honrá-lo, para reverenciá-lo, para glorificá-lo por meio da nossa existência, por toda a nossa vida. Não sejamos caluniadoras. Não sejamos, terceiro elemento, escravizadas. E escravizadas, eu fiquei pensando, escravizadas ao muito vinho. Eu fiquei pensando, nossa, mas por que será que o apóstolo Paulo traz esse elemento? Não sejam escravizadas a muito vinho. Será que aquelas mulheres estavam bebendo tanto, caindo? O que estava acontecendo ali naquele cenário? Bem, fato é que nós entendemos que se tratava de um cenário que as pessoas estavam desregradas. Isso é fato. Mas acredito também que o apóstolo Paulo considera uma outra questão: moderação. Moderação que tem a ver com refrear. Eu gostaria de pensar com vocês. Pensem num trem desgovernado. Moderação. Sem a moderação, nós somos como esse trem desgovernado. Moderação. O que te domina? No seu coração, você tem essa resposta. De alguma maneira, talvez você, nesse momento, você se sinta escravizada por alguma coisa. Moderação. Nós lemos em 2 Pedro 2, 19, o seguinte: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquilo que te escraviza, te domina. Eu não sei o que tem te dominado, o que tem te escravizado. Pode ser rede social, excesso de remédio, e aqui eu não estou desmerecendo o trabalho da medicina, dos remédios, até porque foi Deus quem concedeu sabedoria e inteligência para a produção de remédio, para os psicólogos, psiquiatras. Muitos tratamentos são legítimos, mas o que tem te dominado? Eu não sei, mas talvez você tenha essa resposta no seu coração. Não sejamos escravizadas a muito vinho e a essa resposta que você tem no seu coração. O quarto elemento: sejam mestras do bem. Mestras do bem. Mestra, aquela que instrui, aquela que ensina. Minhas irmãs, eu tenho certeza absoluta que cada uma de vocês já ouviram muitas pregações, muitos ensinos. Vocês já estiveram por muitas vezes sentadas aqui e tiveram a oportunidade de ouvir excelentes sermões. É hora de compartilhar. É hora de instruir. O mundo tem feito isso de uma forma muito prejudicial. É hora de você compartilhar o que você já aprendeu a respeito da verdade, a respeito desse evangelho verdadeiro que liberta, que transforma, que regenera. É hora de ensinar. Sejam mestras. Ensina suas filhas, seus filhos, suas sobrinhas, suas vizinhas, suas amigas, suas primas. Ensinem. Ensinem. E é interessante que o ensino, né, a respeito desse ministério feminino, ele se dá com muita eficácia no 1 a 1. Embora as pregações sejam edificantes, sejam bênção, mas nós não iremos encontrar de forma tão detalhada para esse universo feminino. Então, é nesse 1 a 1. E nós temos percebido que cada vez menos as mais jovens
têm ouvido as mais experientes. E as mais experientes têm se dedicado cada vez menos em ensinar as mais jovens. Ontem disse isso. A gente tem percebido uma quantidade imensa de coaching, de mentores, mentoria financeira, emocional, mentoria, nossa, para tudo. Agora, vocês imaginem que poder há numa mentoria, numa instrução orientada pela palavra de Deus e o Espírito Santo. Muitos mentores, coaches, esse pessoal do YouTube, eles falam de coisas que sequer viveram, talvez leram. Olha, quanta sabedoria, se a gente pudesse escanear aqui, quanta sabedoria há na mente, através da vida das irmãs, sabe? Hoje, quando eu ouvi 100 sócias da SAF, meu Deus, é muito expressivo, é bênção demais isso, parabéns. Olha, a gente tem percebido as irmãs, não quero participar da SAF porque é um ambiente para senhora. Bobagem. É um momento de aproveitar, explorar a experiência. Dizem que a pessoa inteligente aprende com os erros. Talvez você possa pensar, mas eu fracassei tanto durante a minha vida, eu fracassei nisso, eu fracassei naquilo outro. E como que eu vou ensinar? Através do seu erro também, mostrando que você poderia ter feito diferente com esse conhecimento que você tem hoje da palavra do Senhor. Ensinem. O mundo está carente desse conhecimento verdadeiro. Olha, minhas irmãs, a gente tem sido tão atacadas, com tantas mentiras, com tantos enganos, tantas coisas que têm corrompido o Evangelho, que tem colocado dúvida na cabeça a respeito daquilo que antes era tão claro, tão certo, tão definido. Nós temos enfrentado aí tantos ataques ideológicos, marxistas, progressistas. Queridas, se levantem, ensinem, instruam, porque lá fora eles estão ensinando, eles estão instruindo, o contrário do que encontramos na palavra de Deus. Ensinem. Quantas vezes nós encontramos algumas mulheres enfrentando situações tão difíceis, e às vezes a gente pensa, eu poderia tanto dizer alguma coisa sobre isso, que poderia fazer diferença, encorajar, poderia orar, fazer uma oração. Ensinem. Às vezes nós enfrentamos situações em que percebemos que algumas irmãs ficam escandalizadas pelo comportamento ou decisão de outras irmãs e decidem comentar, decidem falar, calúnia, isso já é pecado, a gente sabe de onde vem, mas por que no lugar disso não comecemos a pensar nessa possibilidade de abraçar a responsabilidade, de ensinar, de exortar com amor, com sabedoria, com oração, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus. Quanto poder há num café, quanto poder há num cafezinho. Aquela irmã que está passando uma situação tão difícil, seja doença, seja problema conjugal, financeiro. Às vezes ela está lá na casa dela sozinha, sofrendo, chorando, e quase ninguém está sabendo disso. Um convite para um café, uma caminhada. Minhas irmãs, quantas vezes fomos tão abençoadas num momento de dor, de tristeza, e alguém compartilhou um texto, um versículo, uma oração. Sejamos essas mestras do bem, que ensinam, que instruem, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é empoderamento. Aqui nessa região, de onde sai tanto poder do executivo, do legislativo, do judiciário, o verdadeiro empoderamento para nós, mulheres cristãs, é sermos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro empoderamento para nós. Por que isso? Porque o apóstolo Paulo está orientando a partir desses elementos.
Percebam que até agora ele está orientando as mulheres mais experientes, para que elas se tornem exemplo, modelo. Para quê? Para elas ensinarem, para elas terem autoridade. Sejam, depois ensinem. Agora no 4, ele começa: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Ah, Érica, mas isso é óbvio. Não é não, queridas. Não é não. Talvez seja óbvio para vocês que estão aqui, caminhando nos caminhos do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor, com bons sermões. Talvez seja óbvio para vocês que estejam nessa vida de piedade, enfim. Mas, lá fora, isso não está tão óbvio. As nossas jovens têm sido altamente bombardeadas pelo feminismo na faculdade, no ensino médio, ensino fundamental. Tanto é que elas são obrigadas a lerem literaturas das feministas teóricas, as fundadoras do movimento feminista, como Simone de Beauvoir, por exemplo, que diz que a mulher precisa se libertar e que, para isso, ela precisa nem pensar em casamento, deve rejeitar casamento. Ela que viveu, experimentou relacionamento com homem, com mulher, pedofilia. Ela aliciava as alunas menores, compartilhava as alunas com o amante, o Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista. Ela diz: rejeitem qualquer ideia de casamento. Filhos, nem pensar. Simone de Beauvoir, que buscava a pessoa para realizar o aborto em suas alunas. Não só isso, ela ajudava a realizar. E nós bem sabemos, né, que uma das pautas mais expressivas do feminismo é essa: o aborto. Graças a Deus que essa decisão que deixou todo mundo preocupado essa semana não foi para frente, mas não nos enganemos. Eles já demonstraram a intenção para a legalização do aborto. E cabe a nós nos posicionarmos a respeito disso, como cristãos. Porque se a gente se calar, eles irão avançar em seus interesses diabólicos. Margaret Sanger, uma feminista teórica de segunda onda, que foi a primeira eugenista, feminista eugenista, eugenia que tem a ver com aquela ideia de selecionar espécie, né? Então, Margaret Sanger, que foi a primeira a implantar uma clínica de aborto no Brooklyn, né, no mundo, e que existe até hoje, que é a Planned Parenthood, que está no mundo todo. Então, ela, por exemplo, dizia que crianças negras, com alguma deficiência física, crianças pobres, não deveriam nascer. Controle de natalidade. A ONU abraça, né, as ideologias. A ONU tem aquela ideia de vida sustentável. O que é isso, vida sustentável? Parece soar como uma coisa interessante, boa, e é assim, né, que essas pautas fazem com a gente. Trazem termos interessantes, bonitos, mas o que está por detrás? Vida sustentável. E aí abraça o feminismo, abraça o marxismo. Na verdade, gente, é tudo braço do marxismo. Pensem, para o marxismo, o grande problema é quem? É a família. O marxismo tem uma pedra no sapato, que é a propriedade privada. Então, para o marxismo, precisa acabar com o quê? Com a família, porque aí acaba com essa ideia de deixar a herança, a propriedade para a família. Então, tudo aquilo que contribui para a destruição da família é ótimo para o marxismo. E o feminismo, ele nasce no marxismo. Então, basta vocês perceber a estrutura do feminismo. Qual que é a estrutura do feminismo? É a eterna luta de classe. E, no caso do feminismo, mulher contra homem. Uma guerra que nunca vai ter fim. Nunca haverá fim.
Então, o feminismo alega camufladamente, né? Basta estudar um pouquinho, a gente já percebe. Até as próprias teóricas se contradizem. A Kate Millett, outra teórica feminista de segunda onda, em seu livro Política Sexual, ela escreve que, quando chega no fim da primeira onda, ela olha para trás, né? Algumas pessoas dizem, mas o feminismo foi coisa boa no seu início, ajudou as mulheres, lutava por causas como direito de propriedade, de divórcio, ao voto. Então, assim, o feminismo foi bom, pelo menos na primeira época, na primeira onda, ele foi bom. Mentira! Ainda quando nem era oficialmente chamado feminismo, no período chamado proto-feminismo, lá por volta de 1700, a mãe, né, a pioneira teórica feminista, Mary Wollstonecraft, ela já afirmava que bastava educar menina e menino do mesmo jeito, que seria tudo igual. Olha aí a semente da ideologia de gênero. E a gente olha para esta pioneira do feminismo, a Mary Wollstonecraft, a gente percebe que a vida dela é contraditória ao movimento. Veja, Mary Wollstonecraft, que fica desesperada quando o seu primeiro companheiro, o Gilbert Emeline, me perdoe, eles têm um relacionamento, ela fica grávida, ele vai embora, ela fica desesperada, tenta suicídio por 3 vezes, e ele está com uma outra mulher agora. E ela chega ao ponto de propor à mulher atual dele para eles formarem um trisal. É daí que nasce o poliamor. Então, dizer que o feminismo foi bom em algum momento é mentira. Nem quando ele ainda era oficialmente movimento feminista. Bem, vamos avançar. Então, o feminismo está aí de forma camuflada, incentivando as mulheres a lutarem pela liberação do aborto. E aí eles trazem uma argumentação assim impressionante, né? Porque precisa haver o aborto seguro, precisa haver o aborto porque, de qualquer maneira, as mulheres vão continuar fazendo aborto. Gente, então por que não investe mais em campanhas? Já que... Não, mas querem insistir na matança de crianças indefesas, no lugar em que mais deveriam ser protegidas, no ventre. E aí o feminismo tem dito de forma camuflada que a mulher precisa se libertar. É o tempo todo essa história. A mulher precisa se libertar. Ela vai se libertar quando ela tiver acesso à educação. A própria Mary Wollstonecraft, lá em 1742, ela já dizia: a mulher, para ser liberta, ela precisa ter acesso à educação. A mulher teve acesso à educação. Hoje, a mulher tem mais acesso à educação do que os homens. Pesquisem. Tem muito mais mulher em ascensão à educação do que os homens. Mas nós encontramos muito mais mulheres frustradas, com depressão, angustiadas. Então, quer dizer, não foi a educação que promoveu a tão sonhada, a tão pregada liberdade. O feminismo está dizendo: rejeite marido, rejeite filho. As teóricas. E eu digo as teóricas, eu estudei as teóricas. Foi interessante que, em 2019, meu marido foi processado por uma feminista de dentro da igreja presbiteriana. Quando ele se manifestou, quem conhece meu marido sabe que ele não se cala diante do errado. E ele disse: olha, você está defendendo o aborto. Ela estava mesmo. Você está defendendo coisas que te levam ao feminismo. Então, você é uma feminista, está errado. E aí ela se levantou, levou à justiça comum, ele foi condenado. Só que naquela época, em 2019, falei: Lugero, o feminismo é bom.
o feminismo luta em favor das mulheres. Por que você está fazendo isso? E aí ele sugeriu que eu devesse estudar sobre o feminismo. E aí eu comecei a estudar sobre o feminismo. Talvez eu já tenha lido umas 4.000 páginas ou mais, não sei. Eu li praticamente todas as teóricas, as fundadoras do movimento feminista. Leitura horrível. E para entender sobre o feminismo. E isso gerou em mim uma preocupação muito grande. Especialmente no dia em que minha filha chegou com o trabalho da escola. Mãe, eu preciso fazer um trabalho, vem me ajudar, é sobre o feminismo. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me levantar. E então, continuei estudando, estou escrevendo um livro sobre o feminismo, também sobre o machismo, que são 2 problemas que precisam ser tratados com a mesma seriedade. Terminei o meu curso de Direito, sonhava em ser advogada, mas entendo que eu preciso abraçar e compartilhar os ensinos que eu tive acesso. E dizer que o feminismo prega o céu, mas entrega o inferno às mulheres. Não nos enganemos. O feminismo é algo que distorce, que vai contra a palavra de Deus. E eu quero já aproveitar e pedir a oração das irmãs em meu favor, em favor do meu livro, que, se Deus permitir, logo eu terei condição de oferecê-lo a todas vocês. Bom, aí eu entendi por que ele se manifestou daquela forma contra o feminismo. E eu continuo estudando. Ô, querida, obrigada. Dizem que até um copo de água será contado, né? Obrigada. Bem, então, hoje eu entendo por que daquela preocupação do meu marido em relação ao feminismo. A nossa sociedade está altamente influenciada por essa ideologia, minhas irmãs. As nossas filhas, sobrinhas, vizinhas estão sendo bombardeadas, não só na escola, aqui na palma da mão, por meio dos conteúdos de internet. E nós, assim como eu, um dia, durante um tempo, achava que o feminismo era uma coisa boa, e não só isso. Eu reproduzia falas, eu reproduzia comportamento ensinado pelo movimento feminista inconscientemente. E só fui perceber isso depois que eu fui estudando o movimento feminista. Esse movimento que ensina a odiar o marido, ensina a odiar o casamento, ensina a rejeitar a maternidade. E aí eu fico pensando, né? Nós fomos criadas para a procriação. É claro que algumas irmãs vão receber o dom para ficarem solteiras. E assim também terão condição de se dedicar ainda mais ao serviço do Senhor. Mas a palavra de Deus aqui em Gênesis 1:27 diz que Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. Homem e mulher. Ontem eu compartilhei com os irmãos que saiu uma notícia de que na Faculdade de Medicina da USP haverá uma palestra a respeito da saúde da mulher com próstata. Criou Deus, pois, o homem e a mulher. Não tem uma terceira opção. O que passa disso é fruto da criatividade, da imaginação. Está vendo? Nós temos um ensino altamente influenciado. A gente está presenciando a doutrinação de forma escancarada. Está vendo a importância de ensinar? Ensinem, sejam mestras do bem. No 28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Mas como que uma mulher de próstata vai... Está vendo?
a nossa natureza é diferente da natureza do homem. Nós fomos criadas para gerar vida. Rejeitem, o feminismo afirma por meio das suas teorias, as suas feministas teóricas, rejeitem marido, rejeitem família, rejeitem maternidade. A Simone de Beauvoir, ela viveu tudo o que ela pregava. Ela ensinava que a mulher, para ser liberta, para ser realizada, ela precisava experimentar relacionamento com homem, com mulher. Ela experimentou com menor, né, as alunas. Ela experimentou um relacionamento aberto, teve diversos amantes. Eu li a biografia a partir das cartas e diários dela. E no final da vida dela, ela escreveu uma carta a um de seus amantes, o Jacques, e disse o seguinte: agora, no final da minha vida, eu olho para trás e penso, tudo o que eu mais queria era ser uma das mulherzinhas de Sartre, porque Sartre se referia às mulheres recatadas como mulherzinhas. E aí, depois de ter experimentado tudo, toda a perversidade, promiscuidade, Simone de Beauvoir chega a essa conclusão: agora sozinha, que o Jean-Paul Sartre falece primeiro, agora sozinha ela olha para trás e viu que nada daquilo valeu a pena, não a libertou, não a realizou, e agora ela acaba sozinha e frustrada. Beth Friedan, que foi a feminista que implantou o feminismo nos Estados Unidos, e seguindo os passos da Simone de Beauvoir, que foi quem implantou o feminismo na Europa. Beth Friedan escreve o seu livro, A Mística Feminina, em 1960, e diz: a mulher, para se sentir feliz, realizada, liberta, ela vai repetir, ela precisa sair de casa, ela precisa trabalhar fora, ela precisa abandonar a ideia de marido, de mulher, e foi isso que ela fez. Ela não se identificou como esposa, como mãe, e aí ela... Vocês já ouviram aquela expressão, filha, estuda para você não depender de homem. Alguém já ouviu essa expressão? Todo mundo já ouviu. Mas de onde que vem essa ideia? Já sabemos de onde. Não dependa do marido, dependa do patrão. Não se submeta ao marido, se submeta ao patrão. É claro, minhas irmãs, que cada mulher aqui está vivendo uma realidade diferente. Tem mulher que está naquela condição que eles chamam de mãe solo, precisa sair, trabalhar, garantir o sustento. É claro que eu não estou aqui querendo dizer que existe apenas um perfil, um formato, e essa mulher precisa... Não é isso, diferentemente do feminismo, que se você não seguir a cartilha do feminismo, então você não presta, você está errada. Não, não é isso. Existe um movimento que começou nos Estados Unidos, que chama o movimento do abandono. Que se trata de mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente, que se dedicaram às chamadas carreiristas, que se dedicaram, chegaram no ápice do sucesso profissional, olharam para trás e chegaram à seguinte conclusão: não valeu a pena ter deixado meu filho, a infância do meu filho, o cuidado do lar. Tudo aquilo que ela conquistou, ela volta, ela larga, ela abandona, ela larga tudo aquilo e volta para casa. Toda mulher tem essa condição? Não, não tem. Mas aqui eu quero dizer que, independente da sua condição, a família, filho, marido, isso tudo é bênção. Em algum momento da Bíblia, vocês leram que Deus amaldiçoou alguém dando filho? Não. Deus diz: vou te abençoar dando filho. Acabou? 10 minutos? Tá bom. Tá bem. Filho é herança do Senhor. Quem diz? Filho é herança do Senhor. É bênção. É coisa boa. É presente. Nós devemos amar os presentes do Senhor, cuidar dos presentes do Senhor. Dá trabalho? Dá muito trabalho, mas é coisa boa demais.
Aí, quando nasce, a gente fala, meu Deus, como eu vivi tanto tempo sem essa bênção. Mesmo que acorda de madrugada, a gente está lá morrendo de sono, dando de mamar, e a gente olha para aquele rostinho tão lindo e fala, ai, que coisa mais bonitinha, meu Deus do céu. É bênção. Marido é bênção. Ah, meu marido tem um monte de problema. Tem mesmo, ele é pecador, você também é. Elizabeth Elliot diz que antes do seu marido ser o seu marido, ele é seu irmão em Cristo. E você também é pecadora. São dois pecadores sendo transformados pela graça do Senhor. Vamos lá. Ai, meu Deus. A serem sensatas. Domínio próprio. Lembram do trem desgovernado? Nós não podemos ser esse trem desgovernado que vai passando e destruindo tudo. Domínio próprio, minhas irmãs, não é uma característica inata. Ninguém nasce com domínio próprio. É como músculo, precisa ser exercitado, praticado, aprendido e ensinado. Domínio próprio. Nós sabemos onde o inimigo gosta de atacar, não sabemos? Domínio próprio. Se a gente estiver sendo guiada pela palavra do Senhor, minhas irmãs, ninguém segura. Quando estivermos diante de um ataque, de uma tentação, a palavra do Senhor, vocês se lembram como que Jesus respondeu? Através da palavra. Nem só de pão, mas tudo aquilo, palavra. Queridas, precisamos gastar tempo em conhecer o Senhor por meio de sua palavra. A gente precisa dessa arma. A gente está num bombardeio. A gente precisa estar bem equipada. Aqui em Provérbios 28, verso 25, diz que o homem... 25, 28 diz, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós somos isso, minhas irmãs, uma cidade vulnerável, sem muro. Quando o inimigo vem para atacar, a gente, sem domínio próprio, a gente fica o quê? Sem proteção. E aí ele chega e causa todo o estrago. Aliás, essa é a função dele, roubar, matar e destruir. Domínio próprio. Pratiquem. Domínio próprio, músculo. Na primeira situação, eu vou exercitar o domínio próprio. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. E vai se tornando natural. Honestas. Que quer dizer puras. Que tem dois sentidos. A pureza, que tem a ver com aquela ideia de se guardar para o marido. A castidade, que hoje ninguém pode falar, né? Está em desuso essa palavra, mas nós fomos chamadas para sermos separadas. E pureza, que tem a ver com aquela ideia de que o meu coração, o meu íntimo, é governado pelo Espírito Santo de Deus. E por muitas vezes, nós chegamos a pensar que uma lista de regra define o nosso relacionamento com Deus. E aí nós encontramos na Bíblia que os judeus eles tinham uma certa preocupação com o externo. Lavar as mãos, havia a bacia de bronze na entrada do templo, entre o altar e a entrada, que precisava lavar a mão para se purificar, né? Nós não, existem coisas que são boas, são importantes, mas o Senhor está muito interessado com o nosso interior, pois é o nosso interior, o que está no interior que vai definir as nossas ações. Não basta respeitar o sinal, não basta pagar os impostos em dia, não basta ler a Bíblia, orar, ter um monte de cântico gospel no celular. O Senhor está interessado no nosso interior. Ele deseja entrar, navegar e conduzir o nosso interior para a glória dele.
eu sei que eu estou no meu limite de tempo, mas eu quero contar uma história rapidamente. Havia um grupo de mulheres que faziam um estudo bíblico semanal, e aí elas estavam lendo Malaquias 3:3, que fala que o Senhor se assenta como purificador, refinador da prata. Né? E aí, mas o que isso tem a ver com o caráter de Deus? E aí uma teve a ideia de ligar para um artesão e ir até lá e perguntar como que funcionava o trabalho, para ver o que isso realmente tinha a ver com o caráter de Deus. E assim ela fez. E aí, ela diz, como que é que você faz para refinar a prata? Aí ele disse, olha, eu seguro a prata, coloco bem no meio do fogo, onde é mais quente, e preciso segurar com muita atenção, porque primeiro que no meio é o lugar que mais queima, né, e purifica, mas eu preciso segurar, porque se passar um pouquinho do tempo, ela é destruída. Aí ela falou, ela perguntou, mas é verdade que você precisa se assentar? Ele falou, não, sim, eu preciso me assentar, porque eu não posso passar do tempo, eu sei o tempo certo de tirá-la do fogo. E aí, então, ela perguntou, mas qual é o momento certo de tirar a prata do fogo? Aí ele respondeu, é muito simples. Quando ela está refletindo a minha imagem. Talvez, minhas irmãs, vocês tenham passado por tantos momentos tão difíceis. Não pensem que Deus está testando, que Deus está permitindo, que Deus... Não. Romanos 8, 28, 29 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem, que amam a Deus. E no 29 diz que nós somos chamadas para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao nosso Criador, ao nosso Redentor, ao nosso Senhor, ao nosso amado. Então, quando o fogo está mais quente, é porque nós estamos sendo refinadas, purificadas. O Senhor está nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Donas de casa, boas donas de casa. O feminismo pula, né? Quando boas donas de casa. Primeiro eu quero dizer que na Bíblia nós encontramos pelo menos 15 atividades lucrativas que as mulheres realizavam na época. Então essa história de que foi o feminismo que concedeu às mulheres o direito de trabalhar é também uma mentira. Todo mundo trabalha por necessidade. E foi por volta de 1800, com a chegada da Revolução Industrial, que as pessoas saíram de casa, porque antes a casa se concentrava a atividade lucrativa da família, e todo mundo participava. Então, essa história, foi o feminismo que concedeu o direito de trabalho. Não, todo mundo trabalha por necessidade. Então, na Bíblia, nós encontramos as carpideiras, aquelas que lamentavam durante o funeral, as propagadoras de notícia. Olha, irmãs, deixa eu dizer uma coisa aqui. Vocês são espertas, né? Eu sei porque vocês estão rindo, vocês sabem o que eu vou falar, né? Deus nos deu uma característica muito peculiar. A característica da comunicação verbal. Minhas irmãs, tomemos cuidado. Olha, bom, vamos continuar. Haviam aquelas que atuavam na produção de equipamentos militares, serviços de cuidadoras, né, as babás, não vou dizer todas, mas pelo menos 15. E aí nós nos lembramos também da Lídia. A Lídia, que era uma pessoa bem-sucedida, que concedeu ao apóstolo Paulo e seus companheiros uma casa para dar início a uma pequena igreja. Os estudiosos dizem que foi a primeira igreja da Europa. Nós nos lembramos, por exemplo, de Febe. Febe, que era uma mulher de negócios bem-sucedida, que ajudou muito, né, na igreja de Cencreia. Febe, que quando foi a Roma, em uma viagem de negócios, o apóstolo Paulo pediu para levar os escritos aos irmãos de Roma. E aí, que se dá... Vocês conseguem me tolerar só mais 5 minutinhos? Tudo bem? Tá bom. Me perdoem. 40 minutos? Vocês esperam? Estou brincando. Bom, então Febe leva os escritos do apóstolo Paulo a Roma, e daí surge
o livro de Romanos, um livro tão importante. Então, gente, perceba, o apóstolo Paulo não está dizendo para a mulher não trabalhar, não, nada disso. Ele elogia, ele considera essas mulheres. Ele até trabalhou na produção de tenda com Áquila e Priscila, vocês se lembram disso? Então, a Bíblia é machista, impede a mulher de trabalhar. Não é nada disso. Então, o apóstolo Paulo, quando está dizendo para as mulheres estarem em casa, ele estava se referindo à administração. A administração é, sim, responsabilidade das mulheres. Mas o homem não pode lavar a louça? Pode sim, o meu marido me ajuda com a louça. Ainda quando não fica muito bem, eu fico caladinha para estimular. Nossa, meu bem, obrigada. Nossa, que bom que você está aqui me ajudando. Gente, essa é uma característica nossa, essa administração da mulher. Ainda que o homem coopere, nós temos em nossa essência esse dom de tornar a casa aconchegante, gostosa, limpinha, cheirosa. É nossa essência. E hoje, veja bem, quanta coisa nós temos à nossa disposição para dar a nós um pouco mais de tempo. Ninguém precisa cultivar, ninguém precisa plantar, vai no supermercado, nós temos máquina para lavar, louça, roupa. Agora tem até vocês viram um robozinho? Gente, olha, nós prestaremos conta desse tempo, viu, minhas irmãs? E esse tempo precisa ser usado para a nossa edificação. Cuidemos, hein? Cuidemos. Estou passando medo não, hein? Mas cuidemos. Quando falamos de administração, lembramos de uma mulher. Provérbios 31. Esse texto é interessante, né? A mãe do rei Lemuel usa esse texto para ensiná-lo, né, alfabetizar, mas para ele pensar nas características que a mulher que ele haveria de escolher deveria ter. E aí a gente pensa, nossa, eu estou muito aquém dessa mulher. Nossa, eu nunca chegarei aos pés dessa mulher. Nossa, eu não posso ser essa mulher. Queridas, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O que torna essa mulher incrível, extraordinária, sabe o que é? Não é a quantidade de coisas que ela realiza, nem as suas infinitas habilidades. O que torna essa mulher de Provérbios 31 realmente extraordinária é o seu coração reverente ao Senhor. E porque o coração dela é reverente ao Senhor, ela está disposta a servir. Ela serve aos seus e ela serve aos de fora também. Por fim, sujeitas ao marido. Submissão. Os maridos querem que a gente fale sobre submissão e muitas mulheres não querem nem tocar nesse assunto. Bobagem. O preconceito que existe em torno dessa palavra é por falta de entendimento. Submissão, sustentar a missão do marido. O marido foi chamado para liderar. E a mulher, queridas, submissão não tem a ver com obediência, não tem a ver com ser capacho do homem, não tem a ver em viver fazendo só assim. Não é isso. Nós recebemos autoridades enviadas pelo próprio Deus. Leiamos depois Romanos 13. As autoridades são enviadas por Deus. Nós temos diversos tipos de autoridade que temos que nos submeter. Com relação ao marido, lembrando que casamento não tem nada a ver nem com o homem, nem com a mulher. Tem tudo a ver com o próprio Deus, com o seu plano redentor. E aí, nós temos papéis diferentes. Vocês se lembram em Efésios 5. E aí, em Efésios 5, nós recebemos orientações para mulheres, orientações para os homens, e chega no versículo 32 e diz, grande é esse mistério, mas não tem nada a ver com marido e mulher. É um mistério de Deus. Porque no casamento nós encontramos simbolismos. Aliança, paternidade, herança, enfim, tudo apontando para Deus e o seu plano redentor. Bom, submissão. Porque o Senhor nos coloca nessa condição de sermos submissas.
de sermos lideradas. E a submissão anda de mãos dadas com a liderança. Que tipo de liderança? Aquela liderança encontrada no próprio Jesus. Uma liderança sacrificial, amorosa, que serve, que cuida, que protege, que provê. Então, ser submissa é uma coisa boa. É ser cuidada, é ser protegida. E a gente não pode fazer como as feministas. Impedir os nossos maridos de serem líderes. Meu bem, troque, por favor, a lâmpada. Já, já. Ah, mas eu vou ter que chamar o marido de aluguel. Não. Deixemos nossos maridos serem homens líderes. Estimulemos nisso. Sustentemos nossa missão. Ninguém quer ouvir sobre isso, é lógico. Porque já estamos contaminadas pelo feminismo. Não nessa igreja. Queridas, nós fomos chamadas para acender os holofotes da história de Cristo, quando Ele se submete ao Deus Pai. E na Bíblia, no livro de Pedro, encontramos que é de grande valor essa condição de sujeição ao Deus Pai, ao Senhor. Então, foi nessa condição que Cristo, ali na cruz, Ele tornou certa a nossa salvação. Então, nós somos chamadas para representar Cristo, a sua noiva, né? Nesse aspecto de submissão a Deus. E os homens são chamados para acender os holofotes da história de Cristo quando eles são líderes da igreja. Não pensemos que somos inferiorizadas por essa diferença de papel. Nós somos iguais em valores, diferentes em nossos papéis. Então, nós podemos pensar na questão paradoxal encontrada em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são iguais em valor, em santidade e realizam papéis diferentes. No entanto, não são nenhum nem outro é inferior, porque o seu papel é diferente. 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade. Para a gente, então, caminhar para o encerramento, eu quero dizer que talvez você esteja pensando, eu não sou capaz de realizar esse tanto de coisa, de ser tudo isso. Esse programa contracultural do apóstolo Paulo é muito pesado para mim. Eu não consigo, sozinha eu não consigo. Verdade, nem eu, nem você consegue. Não é possível. Mas nós temos 3 recursos. Um recurso do passado, do presente e do futuro. Para que nos tornemos padrão desse programa contracultural apontado para uma feminilidade bíblica. Primeiro recurso está no versículo 11 do capítulo 2 e diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãs queridas da Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga, é a graça, é tudo pela graça. Naquele dia difícil, quando não consigo pensar em ser capaz de ter domínio próprio, quando me falta sabedoria para instruir e ensinar, quando me vem aquela vontade de falar mal contra aquela irmã. Queridas, é a graça. Nos acheguemos aos pés do Senhor, humildemente. Senhor, eu não sou capaz, mas em Ti eu sou. Se o Senhor vier em graça, em misericórdia, eu sou capaz, não por mim, mas pela força do Senhor, a graça. Segundo recurso, que tem a ver com o passado, o poder da cruz. O Senhor ali naquela cruz, além de ter tornado certa a nossa salvação, Ele nos tirou da condição de escravas do pecado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Nós não somos mais escravas do pecado. E o terceiro recurso tem a ver com o futuro. Quando você estiver lá na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, naquele dia que você se sentir mais
espremida, né? Tem a bondade aqui que eu não falei, mas a bondade tem a ver com isso também. Nós temos que começar a pensar na bondade a partir de dentro de casa, com os nossos, onde nós somos mais afrontados, desafiados. E a bondade, ela nasce em Deus. E Deus, Ele é bondoso conosco, que somos pecadores e não merecedores. E não há nenhum mérito em ser bondoso com quem é bondoso, gentil. Não há. Mas Deus espera que nós cristãs, que exercemos uma feminilidade bíblica, exercemos a bondade com aqueles que não são merecedores, mas primeiro com os de casa, onde nós somos mais desafiadas. Esse recurso que tem a ver com o futuro. Naquele mesmo dia que você estivesse se sentindo fraca, se estivesse sentindo, é agora que eu vou explodir, mas eu vou tentar, eu vou orar e eu vou me esforçar para a prática de boas obras. Eu quero pôr em prática uma feminilidade que agrade, que honre, que glorifique a Deus. Olhe para o futuro, a esperança, a nossa esperança daquele grande dia, quando nos encontraremos com o nosso amado, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. E então entenderemos que tudo valeu a pena e que nenhum desafio, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum luto, nenhum sacrifício suplanta a maravilhosa graça, a maravilhosa esperança, a maravilhosa certeza de que nos encontraremos com Ele. Capítulo 3, versículo 3, diz que antes nós éramos assim, necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão, prazeres, vivendo em malícia e inveja. Nós tínhamos ódios, vivíamos assim, odiando uns aos outros, mas agora é diferente. Agora é diferente. A boa notícia, no 4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que influência você tem exercido na sua sociedade, na sua igreja, na sua família? Pensemos, que legado estamos deixando? Na história de Noemi e Ruth, nós encontramos uma bela ilustração de influência de uma mulher na vida de outra mulher. Vocês se lembram? Noemi, que saiu com a sua família da sua região de Judá, porque houve uma grande, severa fome, foi para Moabe, e a Ruth, que era sua nora, ficou viúva, e a Noemi influenciou Ruth em seu relacionamento com Boaz, e desse relacionamento veio o filho deles, Obed, que foi pai de Jessé, avô de Davi, e Ruth entrou para a genealogia de Jesus. Que influência você está exercendo? Que legado nós estamos deixando? Que Deus nos abençoe. Pois não? Peraí, só um minutinho, posso levar o microfone? Vocês nos dão só mais um segundo? Alguém tira para mim. Ela vai levar para você. Para falar, é melhor deixar aqui mesmo. Desculpa, Érica, não pode ficar aqui, não, por fique favor. à vontade. É só para complementar o que você disse em relação à mulher, é que em Gênesis, quando Deus fez toda a criação, Ele criou o homem, né, a sua imagem e semelhança. E em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, ele falou assim, quanto à formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, para que Deus criasse a mulher, o que Deus fez? Ele colocou um sono em Adão,
do Adão tirou a costela e criou a mulher. E você havia dito também aqui, né, bem claramente, que uma das ordens que Deus nos deu é que nós crescêssemos e multiplicássemos, tudo por meio da mulher, né? E que quando Deus fez isso, quando Deus criou o homem, na verdade, eu creio que Ele tenha colocado no interior do homem a eternidade e um espaço exclusivo dele. Tanto é que há pessoas que são até felizes, mas, na verdade, elas se sentem um pouco frustradas. Por quê? Porque esse interior, que seria ocupado exclusivamente por Deus, o homem permite que seja ocupado por outras coisas, né? Então, da mesma forma, quando Ele criou a mulher da costela de Adão, Ele colocou na mulher esse desejo natural de ser esposa e ser mãe de filhos. Então, a mulher, quando ela nasce, naturalmente, ela tem essa vontade de ter filhos e de ser uma esposa. E, da mesma forma como você nos falou aqui, que nós tivemos várias feministas que fizeram e aconteceram, que a agenda feminista é que a mulher seja independente, que a mulher não tenha filhos, que a mulher faça coisas maiores ou até piores que os homens costumam fazer. Mas você nos contou também que elas, no fim, foram frustradas. Por quê? Porque elas não fizeram aquilo para o qual elas foram criadas, que era ser auxiliadora idônea dos homens e criar filhos. Então, eu só queria trazer essa palavra, tá? Com licença, obrigada. Idônea, nem acima e nem abaixo. Deus criou tudo, viu que era bom, só uma coisa que não era boa, que o homem estivesse só. E Ele criou uma auxiliadora idônea, na mesma altura, com a mesma competência, né? E Deus realmente percebeu que era bom, que agora ele tinha uma auxiliadora. E Ele não criou de qualquer material, não, viu? Quem está dizendo que a Bíblia é machista, Deus é machista, mentira. Deus cria o homem do barro e a mulher de um material exclusivo e nobre, não é mesmo? Deus nos abençoe. Louvamos muito a Deus pela sua vida, Érica. Que bênção. Eu acho que todas nós fomos impactadas. E as situações assim, que a gente até me sensibiliza, porque você trouxe coisas que nós havíamos já planejado ensinar. Isso é muito forte, né? Nós temos que falar, ensinar nossas jovens, ensinar nossas filhas, ensinar. E várias outras verdades. Então, louvamos muito a Deus pelo seu ministério, pela sua vida. Então, meus irmãos, sei que muitas perguntas ainda existem. Acho que a Érica está aqui, ela pode tirar, se alguém ainda tiver, por causa do horário, quiser conversar com ela. Então, as irmãs podem procurar. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrar esse momento da escola dominical. Pai de amor, graças te damos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, por esses ensinamentos, ó Pai, que o Senhor... que podemos reviver, relembrar, ó Pai, nada novo, mas tudo, ó Pai, se faz novo em nossas vidas. Que possamos usar os ensinamentos, que o Senhor use a nossa vida enquanto mulher, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto nora, enquanto irmã, ó Pai. Que sejamos mulheres, ó Pai, dignas, ó Pai, de Ti. Que possamos refletir a Tua luz, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na faculdade, como estudante, com as nossas amigas. Que possamos, ó Pai, mudar essa geração, que possamos, ó Pai, transformar vidas, que possamos falar do Teu amor, falar da Tua verdade, falar do nosso papel na sociedade, que possamos fazer a diferença, ó Pai, nesse mundo, ó Pai, tão caído. Te louvamos muito, Senhor, pela vida da Érica, o seu ministério. Que o Senhor possa estar abençoando, capacitando a cada vez mais. Te louvamos, ó Pai, e te pedimos também por esse livro que há de sair. Que o Senhor possa estar à frente, ó Pai, iluminando a tua serva. Que ele seja, ó Pai, instrumento nas nossas mãos também, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados e, mais uma vez, te louvamos por essa hora boa, por essa hora agradável. E traga-nos à noite para ouvir mais de Ti, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.